Está aberta a guerra à comida processada e aos açúcares. Novos estudos de 2025 mostram que as dietas ricas em ultraprocessados aumentam em 25 a 30% o risco de episódios depressivos e ansiedade, envelhecimento cerebral e alteração da microbiota intestinal e maior risco de Alzheimer. Sabemos que as doenças metabólicas atingiram níveis alarmantes, mas 2026 marca um ponto de viragem. Nos Estados Unidos, sob a influência de figuras como Robert Kennedy Jr. e o movimento para tornar a América saudável novamente, o açúcar passou a ser discutido não como um ingrediente, mas como um veneno público. Esta pressão está a forçar uma revisão histórica das normas das autoridades alimentares, que já inspirou mudanças radicais também no Brasil. Eu sou o Leonel de Freitas e vou conversar com João Miguel Freitas, médico de Medicina Interna. Doutor João Miguel Freitas, muito obrigado por estar connosco. Para começar, estamos finalmente a admitir que a comida processada não é apenas comida prática, mas sim um dos maiores riscos para a saúde pública do nosso século. É verdade, bom dia, antes de mais. O que é que nós temos estado a perceber? Exatamente aquilo que nós ouvimos falar durante muitos anos, mas que agora as pessoas estão a começar a decompor, que é, existe uma certa, existia anteriormente uma certa tendência para justificar do ponto de vista genético a consequência das grandes patologias que nós temos, e como patologias nós temos da área oncológica e da área cardiovascular, mas cada vez mais percebemos que a influência é maior nos hábitos de vida que podem ser mudados. E entre os hábitos de vida, sem sombra de dúvida, que aquilo que vem a ter cada vez mais importância diz respeito à parte da alimentação. Portanto, de acordo com tudo aquilo que esteve a dizer, e muito bem, cada vez mais há uma maior decomposição da influência da alimentação sobre todas as doenças que estão mais presentes no nosso dia a dia. Como é que os alimentos ultraprocessados alteram os nossos sinais de saciedade e o que fazem exatamente no nosso metabolismo em comparação com a comida de verdade? Pronto, aqui há um aspecto muito importante e que o Lionel fez menção, que há dois grandes grupos que nós temos que ter em conta quando nós falamos sobre esta mudança de paradigma que está a acontecer. Um deles, e eu penso que as pessoas que nos ouvem e que também e que depois posteriormente também irão ler o nosso podcast, diz respeito às carnes processadas. E aí já é uma classificação da IARC, que é uma agência que pertence à Organização Mundial de Saúde, e nós de certeza no decorrer da nossa conversa lá iremos. O outro diz respeito realmente aos alimentos que são processados. São aqueles alimentos que são transformados pela adição de vários componentes. Quando nós temos um alimento, como um hidroprocessado, nós temos que são alimentos que muitas vezes têm mais do que 5 ingredientes. São alimentos feitos para trazer alegria e agradibilidade, por assim dizer, ou seja, não são alimentos ricos em fibras, nem indutores de saciedade, e portanto, quais são os mecanismos que aqui nós temos? Nós temos a adição de açúcar e de sal, temos aqui alimentos que forçam-nos realmente, pela ausência da sua saciedade, a uma procura cada vez maior e crescente em relação ao mesmo, e que depois estão associados a outros problemas. Por exemplo, nós sabemos que estes alimentos são hipercalóricos. Quem faz uma alimentação muito rica neste tipo de alimentação está a fazer uma ingestão superior a 500 quilocalorias por dia, e que só para o Lionel e para quem nos está a ouvir terem percepção, em 2 semanas é suficiente para ter um aumento de mais de 2 quilos. Portanto, Uhum. só aí nós temos exatamente esse mecanismo. Quando nós temos um aumento de alimentos que são processados desta forma e nós temos uma incorporação de maiores quantidades de quilocalorias, elas acabam também por levar depois a situações de pré-diabetes, arteriosclerose, que levam depois no desenrolar das doenças cardiovasculares. Também há aqui um padrão de inflamação crónica, que nós depois também podemos aprofundar um bocadinho mais no decorrer da nossa conversa, e que é também facilitador não só das doenças cardiovasculares, mas também das doenças oncológicas. Certo, perdão, vamos por partes. Por vezes, em relação ao açúcar, o perigo não é apenas o açúcar que adicionamos no café, mas o que está escondido nos cereais, no molho de tomate, no pão de forma, nos enlatados, no arroz, nas farinhas. Esses açúcares diversos é que são o grande vilão do problema. É como a forma mais simples para quem nos está a ouvir perceber é quando nós olhamos para um desses alimentos e nós vemos o rótulo desses alimentos, nós identificamos as primeiras duas linhas, o alimento, e a partir daí os restantes 15 elementos que estão descritos no rótulo são componentes como edulcorantes, conservantes e etc., que nós não sequer fazemos ideia e não compõem rigorosamente
absolutamente nada enquanto alimentação. É claro que nós estamos a fazer uma admissão de um componente, quase por assim dizer, ou seja, um conjunto de ingredientes que nada tem a ver com alimentos, não é? Uhum. E cada vez mais, e como o Lionel disse muito bem, há movimentos, como existe a classificação nova no Brasil, com o novo guia da alimentação, e mesmo também nos Estados Unidos agora, que vem defender o in natura, ou seja, o alimento deve ser ingerido o mais próximo da sua forma natural, ou seja, como ele existe, e não como ele pode ser depois adulterado ou transformado, que isso aí já implica transformações que em nada trazem de benefício para nós. Todos estes alimentos que são os processados, são alimentos a evitar em permanência e todos os dias da nossa alimentação. Por exemplo, no caso do novo paradigma americano, o secretário da Saúde, Robert Kennedy, afirma mesmo que o açúcar é um veneno. Isto não se dizia abertamente. Exatamente, nós não dizíamos abertamente, muitas vezes nós também sabemos que isto do ponto de vista económico é complicado e aqui é mais uma circunstância que é mais uma das guerras que nós estamos a presenciar agora, não do ponto de vista físico, mas esta do ponto de vista económico ou financeiro, mas realmente urge pela influência e pela aquilo que acontece do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de sociedade, relacionado com as doenças que decorrem muitas vezes da alimentação rica, por exemplo, neste tipo de componentes, é urgente fazer-se algo em relação à mesma. E, portanto, esta guerra aberta vem no sentido de mudar um pouco do paradigma que existe. Eu lembro que nós fomos e nós crescemos com base numa pirâmide de alimentação que foi criada nos anos 90 com base em situações de menor quantidade de acesso à alimentação e que privilegiava exatamente os hidratos de carbono, privilegiava o pão, privilegiava as massas, etc, 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 como a base. Hoje em dia nós sabemos que vivemos em tempos de maior abundância, em que nós temos o problema das doenças que decorrem exatamente de questões como obesidade e etc. E então há realmente estas novas correntes que trazem realmente uma alteração a esta mesma pirâmide, trazendo como a base da mesma os legumes, a fruta, as proteínas não processadas, quer da carne, quer do peixe, e depois então as leguminosas e depois o iogurte. Nem sequer introduz aqui a parte das massas, nem a parte dos transformados, como por exemplo o caso do pão, em que, e nós temos depois falar um bocadinho sobre isso, do ponto de vista brasileiro, é já um alimento que sofreu uma transformação de adição de sal e de açúcar, dois componentes, e portanto classifica como um grupo 3 em termos de alimentação. Ao fim e ao cabo, o pão tem açúcar, a massa tem açúcar, o E tem arroz tem sódio, açúcar. tem, exatamente, Hum. portanto, ou seja, de todos os hidratos de carbono, o melhor aqui em termos de digestão é realmente a parte do arroz. Agora, quando nós passamos para as massas, quando nós passamos para o pão, nós estamos a passar para hidratos de carbono processados, aos quais foram adicionados açúcar e sal, de maneira a se tornarem mais prazerosos a nossa alimentação e a procura em relação aos mesmos. Em relação aos efeitos benéficos para nós, são muito menores do que os outros hidratos, como por exemplo o caso de uma batata, como o caso de batata doce, como o caso do inhame, entre outros tubérculos e outras fontes que nós temos de hidratos de carbono. Em relação ao açúcar, porque é que ele é um veneno? Ora bem, Que consequências traz? aqui existem várias disrupções. Quando nós temos realmente o aumento do aporte de açúcar, nós vamos ter a fomentação de uma inflamação crónica. Esta inflamação crónica depois leva a situações em que realmente a permanência é demasiado grande aos níveis que nós temos. Há um esgotamento do funcionamento de hormônios, como por exemplo o caso da insulina. Há o aparecimento de doenças como o caso da diabetes mellitus e há esta inflamação crónica. Ora, quando nós temos uma inflamação O fígado crónica, gordo também é consequência? o fígado gordo é mais uma das consequências que também pode advir exatamente do consumo elevado em quilocalorias, onde também se inclui o açúcar. Aqui o que é que nós temos? Nós temos situações em que realmente esta inflamação crónica leva a disrupções com a produção de espécies reativas de oxigênio de algumas células, noutros casos leva à produção de determinadas partículas que correm no nosso sangue que são pró-inflamatórias e isso tudo leva a situações e a mecanismos deletérios para o nosso organismo e até, em alguns casos, indutores até de neoplasias. O nosso organismo, ao fim e ao cabo, não está a identificar essa comida aditiva que vai conservar e vai tornar os alimentos mais atraentes. Não está O preparado para nosso isso. intestino não está preparado. Uma das coisas que acontece é uma alteração da microbiota, como disse, e da própria permeabilidade em termos intestinais. E uma consequência que depois advém a posteriori disso é exatamente as consequências sobre os órgãos. Aqui nós temos um esgotamento do funcionamento também da parte do aparelho digestivo, da parte pancreática. Nós temos uma tentativa de socorro em relação a todo o mecanismo que está a acontecer do ponto de vista inflamatório com a formação e a decomposição desta mesma, entre aspas,
açúcar, gorduras e etc., no nível do nosso fígado, e nós temos o aparecimento da esteatose. Portanto, há aqui sempre uma reação do nosso organismo na tentativa de uma salvaguarda própria, ou seja, da própria pessoa, com vários mecanismos de proteção, mas que realmente, face à persistente manutenção deste tipo de alimentação, é o suficiente para chegar depois à fase em que realmente há o aparecimento das patologias, quando se ultrapassam todos os mecanismos de proteção que o próprio Ou organismo seja, tem. vamos começar até pelo pequeno almoço. Comer um pequeno almoço de cereais nem sempre é saudável. Um pequeno almoço puro e duro só de cereais, em especial aqueles cereais que vêm de pacote, é tudo menos saudável, exatamente. Porque se nós formos a ver, nós temos que além de ou derivados do trigo ou derivados do milho, nós vamos ter uma adição enorme de vários componentes que em nada trazem benefício para o nosso organismo, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista da saciedade. Portanto, aí nós temos que preferir, por exemplo, uma aveia, temos que preferir outro tipo de hidrato de carbono para nos trazer outra saciedade e muitas vezes combiná-lo também com ovo, com outra proteína, por exemplo, o caso também da tapioca, além da aveia, que nós podemos combinar com outras proteínas e mesmo com a utilização, por exemplo, de frutas, como por exemplo outras que nós tínhamos, como por exemplo o abacate, entre outros, para nós termos então um verdadeiro pequeno almoço para o nosso dia a Um dia. pequeno almoço com fibras. Um pequeno almoço com fibra para trazer saciedade, trazer aquele componente proteico que é necessário, trazer aquele componente também de gordura que é necessária, mas tudo de uma forma muito mais equilibrada em relação ao nosso dia a dia. Neste caso, o exemplo que eu vou dar não se trata de uma comida processada, mas um sumo de laranja puro, digamos assim, é nefasto. O sumo de laranja puro, em que nós só utilizamos a laranja, é benéfico versus o sumo de laranja que já vem empacotado e pré-vendido Hum. e pré-feito para ser vendido num supermercado. E isso é que nós temos que comparar. Agora, é claro que se me disser o sumo de laranja, no fundo são utilizadas muitas vezes 3, 4 laranjas para se produzir aquele sumo de laranja. Está cheio de frutose. Claro, se nós já estamos numa disrupção em relação à quantidade de açúcar que nós estamos a ingerir, ali vai haver muito mais açúcar a ser Ou ingerido. seja, é mais benéfico comer a laranja. É mais benéfico comer uma laranja e então nós conseguimos Hum. tirar o gosto que nós queremos e ao mesmo tempo temos um conjunto de fibra e de outros componentes que vão nos ajudar, por exemplo, ao trânsito intestinal e no sentido da nossa saciedade. Em relação a outras áreas da comida processada, por exemplo, os enchidos, que a comida tradicional portuguesa tanto adora, o chamado cozido à portuguesa, tudo isto está em causa? Pronto, isso era um dos aspectos aqui que eu considero que são fundamentais da nossa conversa. Como nós começamos por dizer, quando nós fazemos, ou quando esta guerra foi criada, ela foi criada exatamente porquê? Porque havia duas áreas que eram fundamentais falarmos. Uma, que eram a parte das carnes processadas, e as outras, que era a parte dos alimentos que eram, que são os hidratos de carbono processados. Em relação às carnes processadas, incluem-se todas as carnes que sejam ou fermentadas, ou defumadas, ou salgadas, não é apenas os enchidos portugueses. Por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, o bacon, o tradicional English breakfast. Uhum. As duas tiras de bacon são suficientes, que estão cerca de 50 gramas, são suficientes, pelos estudos que foram realizados, para trazer um risco aumentado relativo, atenção, aqui é muito importante o termo relativo, de 18% para cancro coloretal e também do estômago. Porquê que isto foi assim identificado? Isto foi identificado porque foram submetidos à avaliação em 2015, desde 2015, de mais de 800 estudos de neoplasias do foro coloretal, menos a nível também do estômago, mas também foi avaliado. E aí conseguiu-se comprovar que, epidemiologicamente, as pessoas que eram afetas por este tipo de neoplasias tinham realmente uma alimentação mais rica nas carnes processadas. E se nós formos hoje em dia à tal IARC verificar a posição das carnes processadas, ela surge no mesmo grupo do tabaco, do amianto e Uhum. do álcool. Claro que é diferente nós comermos duas tiras de bacon em relação ao risco relativo de cancro do que uma pessoa que fume 20 cigarros todos os dias, como é óbvio. Mas o pequeno almoço inglês, neste caso, está em causa. Comer bacon Exatamente. todos os dias. Exatamente. Portanto, aí nós temos logo aí uma questão muito relevante, que é se o risco de uma determinada população, ou de uma determinada família, ou de uma determinada pessoa, for elevado para neoplasias do tubo digestivo, é contraproducente a alimentação rica em carnes processadas, onde se inclui, como é óbvio, o próprio bacon. E neste caso, o cozido à portuguesa. E neste caso o cozido à portuguesa. É claro que aqui o que a literatura nos diz e o que a própria IARC nos diz é que isto tudo é dependente do consumo e da proporção. Ou seja, se a pessoa tiver a comer um cozido à portuguesa todas as semanas, é diferente de uma pessoa que consome ocasionalmente 2 ou 3 vezes ao ano, mais na altura do inverno. Portanto, ela faz muita distinção entre a quantidade e a frequência com que a Hum. pessoa está a ingerir. E, portanto, é muito importante para quem também nos está a ouvir perceber que exatamente há essas duas grandes diferenças.
Por contraste com os hidratos que são ultraprocessados, esses sim são para retirar completamente, porque eles não trazem rigorosamente nada de positivo à nossa alimentação e ao nosso estilo de vida. O governo dos Estados Unidos está a declarar guerra à comida ultraprocessada. Até que ponto é que a indústria vai resistir? Isto é uma indústria de milhões, e se nós formos a ver, existem famílias muito poderosas ligadas a Estamos a falar de salsichas, estamos a falar de comida em pacote, rápida, que estamos a falar do fast food, dos hambúrgueres, exatamente, do estamos a falar frango. do pré-feito congelado, que é uma nova, por assim dizer, um Uhum. novo item que existe agora a nível dos supermercados para também consumo. Portanto, isto será uma luta muito difícil. Não consigo antever o que é que daqui sairá. O que eu consigo dizer é que cada vez mais, Lionel, há uma maior preocupação de todas as pessoas em relação à sua saúde e na prevenção da sua saúde. E, portanto, independentemente de nós termos isso presente num supermercado, se houver uma maior literacia em saúde em relação à parte dos alimentos ultraprocessados e do seu malefício para a nossa saúde, nós próprios vamos nos encarregar de realizar essa mesma seleção. Agora, se essa literacia não existir, aí já temos realmente um problema, porque aquele número, e realmente até não sei se o Lionel também terá visto, houve uma subida da presença das doenças oncológicas como principal Uhum. causa de mortalidade. Elas vão continuar a estar presentes, cada vez mais frequentes em relação ao nosso dia a dia. Não se pode culpar Vão só a parte continuar com este genética. tipo de alimentação também. Se este tipo de alimentação tiver cada vez mais preponderância nas famílias, as doenças oncológicas vão ter cada vez mais uma maior incidência. Estamos a falar de cancro, de doenças metabólicas, que é o caso da obesidade, diabetes e hipertensão, E da parte da da saúde mental. cardiovascular, E da parte da da saúde saúde mental, mental. exatamente. Cardiovascular, estamos a falar de Diabetes, infartos e infartos, AVCs. AVCs, Uhum. exatamente. Tudo isto está relacionado porque o sódio é nefasto e entra em quase tudo isto. Tudo isto está relacionado porque nós temos, por um lado, alimentos cada vez mais salgados que contribuem realmente para haver E disrupções estão com disfarçados, digamos maior. assim. Exatamente, estão disfarçados pelo paladar, pelo gosto que as coisas têm, não é? Uhum. E pelos aditivos que elas também têm, que nos levam cada vez mais à procura. E portanto, o que acontece? Não é só pelo sódio, mas também por todos os outros componentes, como nós começamos por falar, por exemplo, do aumento das quilocalorias que nós ingerimos, tendo os hidratos de carbono processados na nossa alimentação, conjuntamente, quando nós temos uma disrupção em relação à parte do sódio, da hipertensão, com a parte também da alimentação em relação ao componente de açúcar e de gordura, elas conjuntamente são a gênese das doenças cardiovasculares e muitas vezes coparticipam também na gênese, na manifestação das doenças oncológicas. Ou seja, fica um alerta nesta ponta final deste podcast: mais comida natural, mais comida de verdade, mais comida descascada e menos comida artificial. Exatamente. Como se eu pudesse deixar aqui uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir, muito importante seguir o projeto In Natura, que é o Guia da Alimentação Brasileiro. Muito importante porque ele realmente mostra várias coisas importantes, O mas vou Brasil vai à salientar frente nesta duas. matéria. Vou muito à frente. Primeiro, ele fala sobre o planeamento em família, ou seja, nós decidirmos o que é que vamos comer, ajuda-nos a escolher melhor aquilo que nós vamos comer. Depois compramos as coisas raw, ou seja, in natura, ou seja, o menos processadas possíveis. Nós realizamos esse processamento em casa e nós fazemos da própria refeição um momento social, em que nós não só estamos em família, mas explicamos o porquê de termos selecionado aqueles alimentos, porque é que estamos a ingerir alimentos que dão-nos trabalho porque temos que os confeccionar, em virtude de estarmos a adquirir já alimentos pré-confeccionados. E o outro aspecto muito importante é importante vocês e quem nos está a ouvir separar bem a questão das carnes processadas em relação à quantidade e ao consumo dos hidratos de carbono que são processados, em que nós temos realmente que os retirar completamente da nossa alimentação. E retirar, sobretudo, neste caso, o açúcar refinado. Completamente. Ou seja, tudo o que seja açúcar refinado, sódio que fica encapotado, tudo o que é adicionado a qualquer alimento e que muitas vezes até bypassa o próprio alimento, ou seja, nós no fim e ao cabo, quando vamos ver uma lista de rótulos de uma determinada coisa que nós estamos a comprar, aparece tudo menos aquele alimento. Ou seja, tudo o que são aspectos que se vão preservar, que vão adulterar, que vão mudar o gosto, mas que são no fundo aquela forma disfarçada de nós entregarmos sódio, gordura e açúcar, têm que ser retirados da nossa alimentação. Muito obrigado, João Miguel Freitas. Obrigado, eu.